Bom, e antes da gente começar o nosso episódio de hoje, que está imperdível, eu quero te fazer um convite. Um convite para você que é um empresário que quer crescer a sua empresa dramaticamente com as melhores práticas do Vale do Silício e também dos melhores profissionais aqui do Brasil. Conheça o Scale, Growth and Sales Acceleration, que está aparecendo o link aqui na sua tela, para que você possa acessar simplesmente a melhor formação, a melhor metodologia de crescimento que você vai ter acesso, com professores como Aaron Ross, o pai do Inside Sales no mundo, Sean Ellis, que é nada mais nada menos do que o pai do Growth Hacking, e muitos outros professores que vão poder te ensinar qual que é a melhor forma para levar a sua empresa do ponto que ela está hoje para o crescimento acelerado. Então, não deixe de conhecer o nosso programa, acesse o link que está aparecendo aqui na sua tela e aproveite o desconto exclusivo para você que está aqui dentro do nosso Scale Podcast. Acesse agora e não perde essa oportunidade. Seja muito bem-vindo ao Scale, o podcast para você que quer crescer a sua empresa dramaticamente. A gente fala sobre crescimento, a gente fala sobre escala. O meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth da Startse. E no episódio de hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela que já fez o Duolingo crescer aí de 3 para 300 milhões de usuários no mundo e agora está escrevendo o seu próximo capítulo de história na Latitude. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema hoje. A minha convidada é a Gina Gotthilf. Tudo bem, Gina? E aí? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Pô, que legal, brigadão. Eu queria já começar esse bate-papo aqui perguntando um pouquinho sobre o que é a Latitude. Na verdade, acho que eu não estou nem pronunciando ela corretamente, né? Latitude, provavelmente. Mas o que é a empresa? O que vocês fazem de forma geral? Você está pronunciando certo, sim. É latitude, pode falar latitude ou latitude, porque a gente é uma empresa que abrange toda a América Latina e tudo que a gente faz é em inglês para poder conectar todo mundo não importa em que país, qual que é o primeiro idioma, e porque a gente tem mentores do mundo inteiro também. Então, todos os três idiomas funcionam, Marcelo. A Latitude é uma empresa que eu criei com dois sócios incríveis, o Brian Reckworth, que criou o Viva Real e vendeu por 600 milhões de dólares há 2 anos, e o Yuri Danilchenko, que era CTO. E a ideia é que ser empreendedor como você e todo mundo que está ouvindo aqui sabe muito bem, é muito difícil, é muito solitário, e principalmente na América Latina, tudo é muito mais difícil do que tem que ser. E a gente resolveu entender quais são as maiores dores dos empreendedores da América Latina, empreendedores de tecnologia, buscando criar empresas enormes, né, venture backable, e solucionar esses problemas. Então, começou como uma comunidade e um programa. A gente tem programas que você pode aplicar para fazer parte, são 6 a 8 semanas. É a melhor forma de se juntar à comunidade da Latitude, para conhecer outros empreendedores incríveis da América Latina inteira e ter contato também com mentores, não só do Vale do Silício, mas também os melhores da América Latina, de todos os países, e muitas vezes outros países também. E os melhores recursos, tudo que você pode precisar para conseguir fazer com que a sua empresa dê certo e você tenha uma rede de apoio contínua de todas as formas. Então, Latitude começou dessa forma. A gente agora está no nosso 10º programa, na verdade, né? Porque é o LF9, Latitude Fellowship 9. É o nosso 10º, porque a gente começou com 0. Tem mais de 1.200 pessoas que já passaram pelo programa e fazem parte da comunidade hoje, na América Latina inteira. Mas aí a gente começou a receber empreendedores muito, muito early stage, assim, logo no comecinho, pessoas que saíram de empresas de tecnologia da América Latina e de outras partes do mundo, principalmente do Vale, querendo empreender para a América Latina pela segunda vez ou pela primeira vez, mas pessoas com muita experiência, vindo para nós para pedir ajuda, para pedir mentoria e fazer parte da comunidade. Então, por isso, a gente começou a investir também, porque era uma oportunidade muito grande para a gente poder perder. Então, a gente criou um fundo de investimentos, a gente investiu em mais de 100 empresas nos últimos 2 anos, 100 startups, pre-seed e seed. A gente está levantando agora o nosso segundo fundo, estamos bem animados. Então, tem o fundo, tem a comunidade com os programas, e aí a gente começou a criar produtos para os solucionadores de empreendedores da América Latina de forma escalável, começando pelo Latitude Go, que é uma plataforma que te ajuda a incorporar
a sua empresa de forma correta. O Brian tem um case study muito interessante, porque ele incorporou a Viva Real da forma que foi recomendada para ele, e ele acabou perdendo US$ 100 milhões por causa da forma que ele incorporou a empresa dele. Então a gente resolveu criar uma plataforma para que fosse super fácil entender qual tipo de corporação você precisa no Brasil, e como fazer isso super rapidamente, sem gastar muito dinheiro com advogados, etc. E aí a gente está criando também serviços financeiros para empreendedores, para pessoas como eu, tipo CEOs de primeira viagem, tentando entender como gerenciar o dinheiro que você recebeu de investimento e como fazer pagamentos. Então, plataformas que ajudam empreendedores não terem que focar nos perrengues, fora os perrengues que já fazem parte do problema que eles estão tentando solucionar, para fazer com que eles tenham muito mais chances de dar certo. Legal. Mas pelo que eu estou entendendo, vocês pegam as startups de early stage, mas são aqueles pequenos founders que ainda não têm equipes muito grandes, né? Na verdade, são founders, às vezes solo founders, que tem ali talvez até duas ou três pessoas. Vocês selecionam esses founders e fazem eles escalarem, dão toda a mentoria necessária para fazer essas empresas funcionarem pela primeira vez. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A gente não faz eles escalarem em termos do momento que o empreendedor tá, é bem isso mesmo, é bem no comecinho. Então tem gente que assim ainda tá na RAP, trabalhou na RAP por 5 anos como gerente, diretor de produto, e agora tá querendo empreender, ainda nem saiu da empresa e tá tentando entender que ideia que vai ter. Tem gente que já tá empreendendo, tá entendendo qual vai ser a área que ele ou ela vai empreender, ou explorando um espaço, ou já tem um MVP, né, um Minimum Viable Product, um produto minimamente viável, e já está no mercado, mas todo mundo antes do Series A. Então a gente pega desde o momento zero até Series A, é um perfil de empreendedor ou empreendedora que faz total sentido se juntar à Latitude, e aí a gente não faz eles escalarem, mas a gente dá muitos recursos e muito conhecimento e uma rede de apoio incrível para que eles ou elas consigam fazer isso de forma mais efetiva. E não necessariamente com recurso financeiro, e sim com essa rede de apoio que você falou, certo? Exato, então não necessariamente recebendo investimento diretamente da Latitude, mas, por exemplo, uma semana inteira do nosso programa é dedicada a ajudar o empreendedor a entender o que é essa fase de captação de recursos, de fundraising, como pensar estrategicamente sobre quais investidores você vai conseguir, como que você vai se posicionar com eles, como que você vai fazer com que eles tenham esse sentimento de FOMO, se eles não conseguirem investir em você agora, vai acabar a oportunidade. Então, a gente ajuda dessa forma. Muitos investidores fazem parte do programa da Latitude como mentores. Então, se você faz parte da comunidade do programa, você consegue entender como que é o ecossistema e muitas vezes até adicionar esses investidores no LinkedIn. E a gente sabe que tem muitos investidores assim, muito bem conhecidos na América Latina, que contrataram pessoas para fazerem, tipo, search no LinkedIn para ver quem escreveu Latitude, para mandar mensagem diretamente. Então, a gente ajuda dessa forma, mas aí uma fração menor dessas empresas recebe investimento diretamente da Latitude. Legal. E vamos supor, eu vi que vocês têm ali uma tese de investimento ou de mentoria muito interessante, que é empresas que queiram resolver os grandes problemas do mundo. Então, se eu sou um founder, tenho uma tese aqui, né, quero criar algum tipo de negócio, o que eu preciso para ser parte do programa de vocês de fato? Você tem que aplicar, em primeiro lugar. Agora eu tenho que ver qual que é o URL, mas latitude.com/apply. Tá. Ou é apply.latitude.com, é um dos dois. Eu acho que é o primeiro. Então, escrever lá a sua inscrição e aí tem um monte de informação que você tem que nos dar e tem que fazer um videozinho. E aí, se você for selecionado, você faz uma entrevista comigo ou com outros do nosso comitê de seleção. O que você precisa ter? Você precisa saber falar inglês. Isso foi uma decisão difícil que a gente tomou e não quer dizer necessariamente para sempre. Tendo trabalhado no Duolingo, assim, uma parte muito grande da minha carreira, eu sei muito bem como falar inglês reservado para uma fração pequena da população. Isso já exclui muita gente que não teve a oportunidade de aprender. Mas a razão que a gente exige o inglês é para que você tenha acesso aos mentores do mundo inteiro, não só do Brasil, para que você tenha acesso a essa comunidade e possa se comunicar com pessoas que falam espanhol como um primeiro idioma, sem tentar ficar falando no portunhol. E porque para conseguir investimento, principalmente no exterior, você precisa falar inglês. Então, em primeiro lugar, é importante falar inglês.
para fazer parte do fellowship. Segundo lugar, você precisa, assim, ser um empreendedor com muito potencial. O que isso quer dizer? Tem diversas formas de identificar. Primeiro, se você trabalha numa empresa como Duolingo, como Rappi, como Nubank, por alguns anos, e você sabe como funciona uma startup, ou você tem uma oportunidade de entender um problema que outras pessoas não têm oportunidade de entender. Tipo, eu trabalhei na Duolingo por um ano e eu vi que muita gente que aprende idiomas não consegue fazer a prova porque não consegue pagar, porque é caro, então eu não consegue provar, fazer o TOEFL, provar que fala inglês. Então eu vou criar uma forma nova para solucionar esse problema. Eu, Gina, né, da CEO da Latitude, vou falar, cara, ninguém teria tido essa sacada se não fosse essa pessoa, ou alguém que trabalhou nesse meio para entender que não existe um problema aí. A gente já aceitou até, tipo, médicos que trabalham em grandes hospitais no Brasil, que têm uma visão muito específica sobre o que um médico precisa no dia a dia, que pode ser solucionado de forma escalável com tecnologia. Então, talvez você tenha uma sacada, você tenha uma experiência com tecnologia, mesmo que assim no lado marketing, vendas, que for, você entende como funciona uma startup, você é muito resiliente, então você não desiste, você vai conseguir contar pra gente exemplos de como você provou essa resiliência durante a sua vida. E por assim vai. Então, tem um número de coisas que a gente procura para falar: a gente acha que essa pessoa tem muito potencial. Se você não for selecionado, não quer dizer que você não tem potencial, quer dizer que você não está no momento ainda certo para se juntar a esta comunidade. E também tem que pensar que a gente cresceu muito nos últimos 2 anos, né, Marcelo? E a gente está no auge agora, nessa última turma, se inscreveram um maior número de pessoas, então a gente aceita cada vez uma porcentagem menor das pessoas que tentam entrar na comunidade, então depende muito de quem tentou aplicar na mesma fase que você. Entendi. Não, legal. E agora falando um pouco sobre América Latina, né? Vocês têm de fato o foco na América Latina e por que dessa escolha, né, em relação a Latam especificamente? Nossa, muitas razões. Em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa de missão mesmo, assim. Eu sou brasileira, né? Eu cresci no Brasil até os 18 anos e eu moro nos Estados Unidos agora há mais de 18 anos, então a minha vida adulta inteira. O Brian é um gringão que fala português muito bem, fala espanhol perfeito, e ele morou na Colômbia, empreendeu no Brasil e teve uma parte muito importante da carreira dele no Brasil. O Yuri é russo, mas mora no Brasil e ele é mais brasileiro do que eu, assim, ele fala português melhor do que eu. Nós três, e todo mundo que se junta à Latitude, tem uma paixão muito grande pela América Latina, no quesito assim, cara, a gente tem tanto potencial, a gente tem tanta gente inteligente, com habilidades incríveis, a gente tem grandes escolas, a gente tem grandes empresas de tecnologia e startups hoje que já tiveram sucesso. E mais importante, a gente tem problemas enormes a serem solucionados, muitos dos quais já foram resolvidos ou solucionados, ou pelo menos já começaram a ser solucionados em países mais desenvolvidos, e outros que simplesmente não existem em países mais desenvolvidos. Então, tem os problemas que a gente sente, são problemas muito grandes e que previnem que uma parte muito grande da população tenha acesso à mobilidade socioeconômica ou tenha acesso à medicina, ou acesso a banco, sabe? Coisas assim. Ou que a padaria da esquina tenha acesso a uma tecnologia que faça com que ele ou ela possa escalar seu negócio, possa abrir. Isso falta muito na América Latina ainda, falta, pode-se dizer que falta no mundo inteiro, mas a gente está atrasado, assim, e tem muito potencial e, assim, a divisão socioeconômica é enorme. Então, do ponto de vista de missão, a gente está fazendo isso porque a gente acha que pode ter um impacto muito grande na vida de milhões de pessoas, talvez centenas de milhões de pessoas no mundo, e a gente quer tornar o mundo melhor e a gente quer dar para a América Latina o que a gente sente que a gente tem a habilidade de dar. Do meu ponto de vista, eu me sinto muito afortunada de tudo que eu tive na minha vida, sendo brasileira. Eu aprendi inglês muito cedo, eu vim trabalhar aqui fora, trabalhei com Duolingo, com Tumblr, campanha presidencial dos Estados Unidos, conheci o presidente Obama, e eu sei que eu tenho muita sorte de ter passado por tudo isso, então eu gostaria de trazer tudo que eu tenho de possibilidade para a América Latina. O segundo ponto, Marcelo, é muito mais assim, em termos de oportunidade. Tem uma oportunidade muito grande na América Latina, porque como tem problemas enormes a serem solucionados, e a gente está num momento muito único na nossa história de poder solucioná-los, porque a gente tem as tecnologias que possam nos ajudar a criar soluções e escalá-las, a gente tem as pessoas com as experiências, a gente tem dinheiro entrando no país de fora, porque tem essa oportunidade que existe agora em termos
empresas que vão dar muito certo ainda no futuro. A gente fala que tem muito campo verde pela frente, tem muita, em inglês você fala low hanging fruit, que são aquelas maçãs assim mais fáceis de pegar da árvore, sabe? Você não tem que escalar lá para cima para pegar aquelas mais difíceis. Elas estão lá, então tem muita oportunidade para criar em todos os verticais de negócios na América Latina, e a gente sabe que vão ser criados, ainda mais se a gente conseguir tirar as barreiras do caminho dos empreendedores, que a gente acha que são as pessoas que mais têm o potencial de mudar o mundo. Então, do ponto de vista econômico, investir na região agora faz muito sentido, pelo menos é essa a nossa tese. E se eu fosse pegar em relação a esses low hanging fruits e perguntar para você, aonde você mais acredita que, sei lá, uma dica para uma pessoa que esteja nos ouvindo assim, tipo, cara, se eu fosse investir, eu investiria nesses mercados aqui para criar alguma coisa agora. Tem isso na sua cabeça ou não? Tem e não, né? Porque, assim, pra ser honesta, Marcela, eu não sei tudo. E, assim, quando o Duolingo foi criado, ninguém achava que educação dava para ganhar dinheiro com educação. E realmente muitas empresas tinham tentado e não tinham conseguido. Então, assim, se eu fosse só tentar de um lado oportunista, tipo, quais são as áreas que dá para criar, eu pensaria sempre no tamanho do mercado e olharia para outros mercados para entender quanto dinheiro existe no que eu estou tentando criar, e já pensar lá onde que vai ter a oportunidade de monetização. As áreas que estão mais quentes hoje em dia, em geral, mas principalmente na América Latina, é fintech, né, que são tecnologias que têm a ver com finanças, e porque falta muito e porque tem muito dinheiro onde tem finanças. Então, você pode ver o exemplo do Nubank, mas tem muitos outros, e tem empresas de venture capital, VCs, não sei como falar, de capital de risco, Sim. investidores Isso, de capital de risco. o pessoal fala venture capitalist aqui mesmo, geralmente, né? Obrigada. Tem venture capitals que focam em fintech. O meu português falta, e principalmente meu português, quando às vezes é para falar inglês com sotaque português, também falta, porque eu tô aqui há muito tempo. Então, fintech é uma área interessante, mas muitas coisas B2B e SaaS, que são assim, aquelas coisas que a gente chama de não sexy, que são tipo, não é assim tão legal de falar, tipo, eu faço tal, eu criei um aplicativo para as pessoas aprenderem, lá, 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 que é assim, o B2C, na verdade, é mais legal porque você, como consumidor, você se vê usando aquela plataforma, então você cria uma solução para você. Mas muitas das soluções hoje em dia estão focadas no B2B, que são produtos ou soluções criadas para grandes problemas que existem em grandes negócios. Porque quando você consegue um cliente que é um business, que é um negócio, muitas vezes já é um cliente muito maior, muitas vezes já tem muito mais dinheiro lá. E se você consegue escalar, você consegue dominar o mercado, então a oportunidade parece ser maior e tem um caminho mais certo assim para conseguir o tipo de monetização que você precisa para devolver o que foi investido em você para uma empresa de capital de risco. Tipo, tem mais dinheiro para ser feito lá. Então, tem muito interesse em B2B. E SaaS, que é Software as a Service. Então, mesma coisa, assim, pensar em tipo, quais são as soluções não sexys que precisam ser resolvidas dentro de empresas que podem, assim, multiplicar o que cada pessoa consegue fazer, o que aquela empresa consegue fazer por muito. A gente fala, tipo, 10x, tipo, consegue melhorar por 10 vezes, sabe? Então, plataformas para médicos, plataformas para escolas, talvez plataformas para empresas e por assim vai. Mas existe oportunidade em todos os aspectos, todos os, todos os lados da América Latina, porque a gente está muito atrás em tudo. Então, eu olharia dessa forma. O que eu não faria é tipo, cara, o que é um problema que eu tenho? Quero solucionar esse problema. Não. Se você tem esse problema, se você vê que pessoas ao seu redor têm esse problema, você observou, tá bom, qual que é o tamanho do mercado? Quantas outras pessoas como eu, ou como as pessoas que eu observo, têm esse problema e vão sentir na pele e vão querer uma solução para isso? E como que a gente coloca isso no papel para tentar entender quanto dinheiro eu posso potencialmente ganhar se der muito certo o meu negócio, sabe? Então, pensar sempre do ponto de vista assim, de escalabilidade do problema que você está resolvendo. Legal. Ô Gina, por curiosidade, você tá morando em Miami hoje em dia? Tô. Eu morei por todos os lados nos Estados Unidos. Já morei em São Francisco, morei em Pittsburgh, morei em Boston, Portland, Oregon. E eu passei a maioria da minha vida aqui em Nova York, eu considero lá o meu lar. Mas eu tô em Miami há 1 ano e meio. E Miami, eu tive a oportunidade de estudar em Miami, mas isso em 2010. E a gente olhava a cidade assim e falava, cara, aqui é visto como a capital da América Latina, aquela coisa toda. Isso continua? Miami ainda está pujante nesse sentido? E também no cenário de startups? Super, e é por isso que eu vim pra cá, na verdade, porque é a capital da América Latina. O idioma nativo aqui é espanhol. Tipo, você entra na loja e fala inglês, e eu, com essa cara de gringa, falo inglês, eles me olham, tipo assim, sabe?
e querem falar espanhol, assim. Então, todo mundo fala espanhol aqui. E aí tem latino de todas as partes. Tem gente de todos os países do Brasil e também de todo o resto da América Latina. Então, isso é muito legal. E aí tem muita energia nesse setor de empreendedorismo, principalmente nos últimos 2 anos. Algumas coisas aconteceram. Então, primeiro com a pandemia e com os impostos que existem em Nova York e no Vale do Silício, né, na Califórnia, muita gente veio de lá para cá, eu incluída. Então, tem muito desse sangue aqui que não existia antes. O prefeito, que é o prefeito Suárez, começou uma campanha muito assim grande também há 2 anos e pouco, tentando trazer esse sangue empreendedor para Miami, falando que vai ter benefícios de imposto e outras coisas assim. Então, muita gente veio com esse olhar. E aí começou a crescer muito a comunidade. Já existia uma comunidade aqui, mas eu acho que isso começou a fomentar. Tem grupos para todas as indústrias. Então, e em termos de dinheiro também, tem mais venture capital aqui do que nunca. A Andreessen Horowitz, né, que é uma empresa muito, uma venture capital muito importante aqui nos Estados Unidos, que investiu na Latitude, por sinal, está abrindo um escritório aqui. Então, a gente está num auge, eu acho, em Miami, em termos do que está acontecendo para a América Latina, em termos de empreendedorismo. E aí, para mim, é muito vantajoso, porque eu conheço muita gente morando aqui, mas também sempre os latinos passam por Miami. Então, eu tenho a oportunidade de conhecer gente de todos os lados também. Pô, que legal. E uma pergunta sobre esse macro cenário econômico agora entre 2022 e 2023. Como é que está a sua visão em relação ao venture capital de forma geral? Você está sentindo um pouco do drama aí das startups ou quais são as suas perspectivas nesse cenário? Super sentindo drama. Acho que todo mundo sabe que a gente tá entrando num momento bem mais difícil do que tava nos últimos anos, assim. Os últimos anos tava assim uma festa da uva, dinheiro por todos os lados, você consegue colocar um negócio assim no caderno, mostrar pro venture capital e levantar um round, né? E foi muito bom enquanto durou, eu acho que fomentou muito desenvolvimento e muita inovação. Mas agora a gente tá todo mundo, né, apertando, em inglês se fala apertando o cinto, tentando ser um pouquinho mais conservador, ou muito mais conservador, porque o mercado mudou, porque as preocupações mudaram, e simplesmente não tem, assim, esse oba-oba que tinha antes. Eu não vejo isso de forma negativa. Eu acho que, assim, por um lado, se você estava querendo se jogar no empreendedorismo porque você acha que tem muito dinheiro, tem um produto lá, você vai pensar 2 vezes. E de certa forma, isso vai inibir muitas soluções de serem criadas nos próximos 2 anos, principalmente, acho que por populações menos, se fala avantajadas em português, tipo, sabe, Sim, populações talvez. Sim. que tem menos direito a dinheiro, assim, que precisam de um salário. Então, vai ter muita gente que vai falar assim, cara, não vai ser agora horário para empreender porque eu não vou conseguir levantar capital para me pagar ou para pagar outras pessoas. Aí, por outro lado, tem muita gente que a gente chama que é tipo B2C, que são as pessoas que resolveram go back to consulting, sabe? Não é tipo business to business, é back to consulting. Então é a galera que tipo tava ganhando muito bem em banco, ganhando muito bem em consultoria, que resolveu empreender e aí falou, não, quero voltar pro mais confortável, quero ter meu seguro de saúde ótimo, quero ganhar um salário bom e estão voltando para lá. Então sabe, vai enxugar, já tá se vendo enxugando o ecossistema, mas eu acho que as pessoas que são os empreendedores que têm a oportunidade e que são os mais resilientes, que estão prestando maior atenção para unit economics, né? Tipo, quanto que está entrando, que quanto está saindo e como que eu vou me planejar para isso. Esses são empreendedores que vão ficar, que vai dar certo. E conversando com investidores aqui nos Estados Unidos, se diz que o vintage, como que fala vintage, Marcelo? Que é tipo É, de uva, sabe? Tipo, o que de uva? vintage é uma palavra que é usada assim quando você colhe uva para fazer vinho. Então, o Aham, vintage de um vinho, tipo, aquele ano, aquela colheita, como se for, vai aham. ser muito boa, sabe? O vinho Malbec, lá, do ano 2017, o vintage foi muito Ah, bom. Então, se usa essa palavra para startups também, e se diz que o vintage de 2022 ou 2023 provavelmente vai ser muito bom, que vão ser os empreendedores mais resilientes, mais organizados, que vão continuar e que vai dar certo. Então, ah, eu tenho muita esperança para o que vai acontecer nos próximos anos. Acho que a gente vai ter que fazer algumas modificações, mesmo na Latitude, a gente teve que fazer algumas modificações em termos do nosso modelo de negócio e como que a gente está gerindo as coisas. Mas eu não acho que, nossa, morreu, assim, eu acho que um sentimento de, cara,
Agora tá tudo certo, agora tá tudo errado. Nossa, e agora? Vai, tipo, morreu, não existe mais cripto morreu. Talvez cripto morreu, tá? Eu acho que não. Mas eu gosto de dar uns passos para trás e olhar de uma forma um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais assim, sabe? Vamos olhar a década e não o próximo ano, e o que a gente vê nessa década. E vamos olhar as porcentagens. Então, você vê, tipo, nossa, vamos embora de tecnologia. Tipo, a Amazon mandou embora não sei quantas pessoas. Você vai olhar a porcentagem de funcionários que foi mandado embora da Amazon e você vai ver que não é uma porcentagem muito alta. E o número de pessoas que foi contratado pela Amazon nos últimos 5, 10 anos, sabe? Então tem que colocar as coisas em perspectiva. Eu concordo muito aí com a sua visão, e só para te dar a tradução aqui da palavra, acho que o que você tentou dizer em português é a safra de 2022 e É 2023. a safra. Porque quando você fala a palavra vintage, né, as pessoas falam vintage também aqui. Ela fala, isso é vintage, né, é meio antigo assim, mas deu para entender. Eu tenho uma curiosidade aqui, Gina, que é mais ou menos o seguinte, qual que é a diferença na sua cabeça entre ter construído uma história de tanto sucesso lá na Duolingo, enquanto uma VP, né? E depois empreender numa empresa que não necessariamente é uma empresa de high growth, mas que você ajuda, né, as empresas a crescerem. Como é que é isso na sua visão aí? Olha, Marcela, eu posso falar tanto de todas as formas como são as coisas são parecidas, quanto de como as coisas são diferentes. Eu acho que na Duolingo eu tive muita sorte, né? Eu entrei na empresa muito cedo, eu fui funcionária número 20, e antes disso já era consultora, então fazendo growth internacional para eles, assim, como uma consultora. Então eu entrei muito cedo e acabei tendo a oportunidade de ser VP e de fazer parte da equipe executiva e de estar sempre muito próximo dos cofundadores. Então, dos 5 anos que eu estive lá, não só os nossos usuários cresceram de 3 a 200 milhões de usuários, que é o número que normalmente se fala, assim, que é impressionante, mas a gente mudou muita coisa na empresa, a gente teve pivot, a gente levantou rodada, a gente mudou as coisas sobre a cultura da empresa, teve crise, teve tudo, sabe? E eu tava lá junto com eles. Então eu tive a oportunidade não de ser empreendedora, que de um lado é até bom, porque eu conseguia dormir à noite direito, mas por outro lado eu tinha a oportunidade de participar de todas essas decisões difíceis e de entender como, sabe, conversar com o investidor e como trazer notícia difícil para a equipe, como entender que está na hora de pivot e, ao mesmo tempo aprender muitas melhores práticas que foram trazidas para a Duolingo, porque é uma empresa assim, eu acho que tipo world class, eu diria, então assim de um nível muito alto, então a gente trouxe funcionários que pessoas que tinham trabalhado nas melhores empresas do Vale do Silício, muitos da Google, ou estudados das melhores universidades nos Estados Unidos. Então, aprender muito com todas essas pessoas, como funcionária, mas também aprendendo muito com os empreendedores, com parte da equipe executiva. Todo esse conhecimento e eu também digo, essa segurança que isso me trouxe como profissional, eu trago para a Latitude hoje, porque a gente lida com muito empreendedor, a gente lida com operador, são pessoas que estão criando a startup, né? Que eu era uma dessas, com investidor que a gente tinha. Então, tem vários papéis que a gente agora serve como Latitude, que eu tive a oportunidade de conhecer bem durante aquela experiência. Por outro lado, a empresa é muito diferente. Ser empreendedor é diferente de ser Head of Growth, porque quando eu comecei a trabalhar na Duolingo, já tinha 3 milhões de usuários. Então, por mais que eu ajudei a crescer a 200 milhões de usuários, isso assim, foi claro que foi um feito muito legal e tal. Já tinha 3 milhões de usuários. E o mais difícil numa startup é o momento do 0 para o 0,5, ou se fala do 0 para o 1. É aquele momento de não tem nada para agora existe alguma coisa que as pessoas querem e tô começando a ver que, cara, cria um negócio legal. Essa é muito difícil. Em 3 milhões de usuários, por exemplo, você pode fazer testes AB, porque você consegue fazer testes e conseguir uma significância estatística com esses números. Então, você sabe que, tipo, se você testou isso versus aquilo e esse ganhou no teste, você sabe que isso pode ser replicado muitas vezes. Quando você tem 10 usuários, isso não existe, não nem adianta nem pensar dessa forma. O Duolingo era B2C. A Latitude tem um lado muito mais B2B, porque, por exemplo, o Latitude Go, que é nosso produto de incorporação, é um B2B, a gente está servindo startups, que são empresas. Então também é uma mentalidade completamente diferente. Eu tive que aprender muito sendo empreendedora dessa vez e COO de primeira viagem, porque na Duolingo eu não tive que entender como abrir uma C Corp, tipo, abrir uma empresa nos Estados Unidos. Eu não tive que entender como pegar fundos de um banco de um país, colocar no banco do outro país e como pagar os funcionários do Brasil
da conta do Brasil, mas aí pagar o Zoom pela conta dos Estados Unidos. Eu não tive que entender como fazer muita coisa assim do zero. Isso eu tive que aprender na marra, e isso tem sido toda a minha carreira, na verdade. Me colocar em situações que eu não sei muito bem, de coisas que eu não sei muito bem, e aprender na marra. Que legal. Eu tô tentando lembrar aqui na minha cabeça. Uma vez eu vi uma palestra sua quando você trabalhava, acho que no Tumblr. Provavelmente deve ter sido tipo nesses YouPix Festival, alguma coisa assim, mas muitos anos atrás. E aí eu queria até falar aqui para nossa audiência que você é uma das profissionais de growth que eu mais admiro hoje, porque eu sei, né, da sua capacidade e tudo mais, e sei que você construiu uma história de muito sucesso e agora você tem aí embasamento para poder ajudar muitos empreendedores a crescerem também. Então acho que você está numa posição muito interessante. E se eu fosse te perguntar aqui, como a nossa última pergunta de hoje, quais são as tendências de growth que você acredita aí para os próximos anos? O que vai acontecer provavelmente nos próximos anos que podem marcar as pessoas para elas ficarem de olho e falar, putz, isso aqui é para onde eu tenho que começar a olhar agora? Olha, Marcelo, eu não tenho essa resposta, mas eu posso dizer que assim, tem muito interesse no momento em community-led growth, né? Há 6 anos, talvez mais, começou a se falar mais, assim, sobre product-led growth, que é, tipo, como fazer um negócio crescer a partir do produto e não só trazendo gente para dentro a partir de campanhas de marketing e coisas assim. Agora fala-se muito de community-led growth, que é uma empresa ou uma startup tem não só usuários, mas muitas vezes tem uma comunidade de usuários. Nota-se que não é todo mundo que tem um community. Agora tem uma onda de todo mundo achar que é community. Tipo, eu sou usuária da Apple, então eu sou parte da comunidade Apple. Tipo, não. Eu poderia ser se eu participasse de algo que me faz ser parte da comunidade. Mas ser usuário e cliente e comunidade é outra coisa. Mas tem mais e mais empresas criando comunidade, assim, antes de outras coisas, porque entende que essas recomendações de uma pessoa para outra, desse efeito que existe, de network effect, de pessoas trazendo mais pessoas, que se acredita muito mais em alguém que recomenda algo do que talvez uma propaganda. Acho que tem algo aí. A segunda coisa que eu acho que é uma coisa que eu comecei a trabalhar desde o Tumblr, mas eu continuo vendo e só a forma, o que muda é o como, mas não o que. O que o foco, principalmente para o empreendedor muito no comecinho, de não tentar fazer o negócio crescer só com dinheiro. Então, tentar pensar de formas orgânicas de fazer o negócio crescer. Quando eu estava no Tumblr e no Duolingo, eu usei muito PR, relações públicas, que era uma forma de conseguir que muita gente conhecesse um produto ou uma empresa nova sem ter que pagar por uma propaganda. Daí a gente começou a fazer parcerias, tipo com o governo, para colocar o Duolingo dentro de escolas. E aí usar PR para gerar confiança no produto, porque o governo e as escolas estavam usando o produto. Aí a gente começou a fazer product-led growth. Então, experimentos A/B para entender como que a gente consegue fazer com que uma pessoa descubra o produto, e aí use um dia, volte no dia seguinte, volte outra vez, fale para o amigo, para amiga, e por assim vai. Então, descobrir formas de trazer soluções para pessoas de forma orgânica e de forma escalável, que não seja só como gastar dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, se você é expert de marketing pago, porque eu acho que também existe uma necessidade muito grande para isso, e eu não sou a pessoa para isso, existe também uma evolução muito grande nesse setor. Então, há pouco tempo, assim, de um ponto de vista tipo do ecossistema, das últimas décadas, não tinha influenciadores. Aí tinha influenciadores e eles pediam para você o produto de graça para eles fazerem uma propaganda para você, né? Eu trabalhei para Estée Lauder, MAC Cosmetics, Aveda, então muita marca de luxo em Nova York, e a gente trabalhava com influenciadores que tudo que elas queriam era batom, e aí elas faziam uma propaganda do batom no blog delas. Agora todo mundo cobra por isso, então aí agora tem empresas que servem esses influenciadores e como gerenciar essa marca. Então tem que prestar atenção para onde as coisas estão indo e ao mesmo tempo observar oportunidades que ninguém tá vendo. Então tem um case muito legal, acho que foi Casper, sabe? Que muitas marcas tipo direct to consumer aqui nos Estados Unidos, tipo Casper e Tom's, que começaram a usar o metrô em Nova York, tipo, colocar propaganda no metrô porque não tinha propaganda de startup. Agora só tem propaganda de startup no metrô. Então, onde mais que você vê que passa muita gente, que o seu público está e que não está sendo explorado de forma interessante, é sempre uma forma de olhar para essa pergunta. Legal, legal. Gina, eu quero muito agradecer aí
pelo bate-papo de hoje, foi uma honra. E, por favor, se você quiser divulgar algum programa de vocês ou divulgar algum serviço, fique à vontade aí ou de fazer alguma consideração final, por favor. Ah, obrigada, Marcelo. Bom, eu vou fazer meu jabá aqui então também. Olha, a gente está com um programa muito legal na Latitude e os melhores empreendedores da América Latina fazem parte dessa comunidade. Se você acha que você é ou pode ser um dos melhores empreendedores da América Latina, principalmente se você é mulher ou se você faz parte de algum outro grupo que não é normalmente o grupo que vai ser empreendedor, por favor, venha e faça um application para se juntar à nossa comunidade no site da latitude.com. Latitude não tem E no final, Latitude. Esse é o número 1. Se você tem interesse em ser anjo, investidor anjo, e não sabe muito bem por onde começar, quer aprender melhores práticas, ou quer conhecer outros investidores anjos, você pode participar do nosso programa de Angels. Se você quer investir no ecossistema, e a gente está criando tipo um index fund, investindo nas melhores startups da América Latina inteira, com cheques pequenos, você pode investir no nosso próximo fundo, que a gente está levantando agora. E é isso, e fora isso, nos siga nas redes sociais para saber o que está acontecendo. A nossa newsletter é muito engraçada, é escrita por uma Regina que não sou eu. Altamente recomendo, só para saber o que está acontecendo no ecossistema, novidades e dar umas risadas também. Legal, a sua newsletter é lá Nossa, a newsletter tá muito em alta, né? Ela fica no latitude.com, é isso? Isso, vai lá na latitude.com para se inscrever na newsletter também. Eu nem lembro mais onde que a equipe colocou, mas acho que por via das dúvidas vai até o fim da página, que é normalmente onde as newsletters estão, vai lá embaixo. Talvez tenha algum lugar lá em cima, mas realmente assim, eu dou muita risada com a nossa newsletter, então além de você se informar e descobrir oportunidades, é só sabe, acho que é um prazer também, a gente tentar pelo menos fazer com que seja. Valeu. Gina, brigadão aí mais uma vez e desejo muito sucesso aí para vocês. E, pessoal, estivemos aqui com Gina Gotthilf da Latitude. Um grande abraço e até o próximo episódio do Scale. Valeu, tchau, tchau.